Meninos negros de um orfanato levados para trabalhar numa fazenda ligada ao nazismo. Acredite, essa história aconteceu no Brasil. Ele separou 20 de um lado e o resto ficou do outro. Com a varinha ele apontava, pulando, aquele pulando lá, põe do lado. O outro fica pra cá. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. Era que nem um gado, um comprador ia comprar tudo aí, eles fazem a escolha, né? Eles estão de volta. Os Pixies vão lançar álbum novo. E a história recém-descoberta em Machu Picchu. Bem-vindos ao Metrópolis. A música brasileira celebra nesta quarta o aniversário de uma grande referência. Cantor, compositor, mas acima de tudo, um violonista incrível. Toquinho completa 70 anos. Se você quer ser namorada, ai que linda namorada. O apelido quem deu foi a mãe. Assim como foi dela a ideia de procurar uma atividade para aliviar o nervosismo das provas escolares. A escolha por aulas de música levou Toquinho ao encontro do grande companheiro, o violão. Não é, por exemplo, que dá pra entender, a gente mal nasce, começa a morrer. O nome começou a ficar conhecido a partir da amizade com Vinícius de Moraes. A primeira parceria aconteceu de um jeito bem inusitado. O poetinha já era famoso, Toquinho ainda um jovem iniciante na música. Tem uma história da primeira mais importante, foi que eu ganhei o Vinícius mesmo, né? Eu olhei e falei, ô Vinícius, que letra bonita, pensando, vamos ver se ele dá pra mim essa letra. Tinha 22 anos, para 23. Aí ele falou, não, essa letra aqui eu vou dar pro Dorival Caymmi. A terra toda rodar, passar uma tarde na... Você roubou o poema, mas que sacanagem, não me avisou nada. Mas peraí, eu fiz uma música, mas essa música era do Caymmi. Eu falei, bom, deixa eu mostrar. Aí mostrei com muita cautela, ele ficou ouvindo uns 20 minutos a canção no gravadorzinho. Aí depois de um tempo ele me chamou e falou, bom, eu não vou dar mais pro Caymmi não. E foi daí que ele começou a ter muito mais confiança em mim como músico. Tarde em Itapuã é o começo de uma longa parceria que marcou a história da música brasileira e rendeu grandes álbuns. Não foi a única na trajetória de Toquinho. Menino adorado, menino encantado. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada. Ai Deus, eu me acho tão cansada. Ao lado de grandes nomes da nossa música ou em apresentações solo, Toquinho sempre impressionou por sua técnica apurada. Além da reverência ao primeiro professor de violão, Paulinho Nogueira, a influência de Baden Powell, também seu mestre. Antônio Pet Filho, o Toquinho, nasceu no dia 6 de julho de 1946. Filho de uma família de origem italiana, cresceu jogando bola na rua. Já contou uma vez que trocaria tudo para ser jogador de futebol. Mas o sonho de infância não deu certo. Melhor para nós. Eu fico com um instrumentista, que é onde eu me sinto melhor, onde o que eu imagino, a minha mão faz, com uma facilidade muito grande. Numa folha qualquer eu desenho o sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem guarda-chuva.
14ª edição da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, o Itaú Cultural de Literatura montou pela primeira vez um espaço que reuniu escritores e leitores para debates sobre a produção contemporânea brasileira. E o primeiro encontro reuniu um time de peso, escritoras falando do papel da mulher negra para a literatura brasileira. O encontro de 5 mulheres já reservou uma boa surpresa nos bastidores. A Conceição e eu, mais ou menos na mesma época, fomos criança em Belo Horizonte. E eu diria que naquele tempo, a gente nasceu destinadas a nunca nos encontrarmos. Porque a casa do meu avô era na rua Tomás Gonzaga, que descia direto do Palácio, no bairro de Lourdes, que era... Por acaso, como ele foi para lá muito cedo, ele conseguiu fazer uma casa num lugar assim que era da elite. E você provavelmente não, né? Onde era que você morava? Sabe, ali no bairro Cruzeiro tinha uma grande favela do Penduraçaia? Penduraçaia, pronto. Eu imaginei que era no Penduraçaia, eu já quase disse. Então, nós nascemos destinadas a não nos encontrar naquele contexto. Foi preciso mais de 60 anos. Exato, mas hoje nós estamos aqui. No encontro de Onde Escrevo, um dos assuntos que dominou a conversa foi a ausência de escritores negros na programação principal da Flip. Eu acho que esse ano teve uma discussão importante em torno da Flip, que é a não presença de autores negros, né, de autores e autoras negras, e a gente teve uma mesa aqui com maioria de mulheres negras, né? Então que seja um espaço onde essa literatura, que talvez seja considerada marginal ou que seja considerada periférica, né, tenha voz e tenha espaço. Uma feira onde possa ser visto os lugares de onde se fala, antes do próprio livro, independente do seu conteúdo. Como eu falei na mesa, não é porque uma mulher está escrevendo que ela vai ser espontaneamente revolucionária e feminista. Não é isso. Mas é de onde ela fala que precisa ser colocado na rua. Dificilmente a gente consegue vivenciar, aliás, impossível a gente consegue vivenciar todo esse campo de tensionamento que essas mulheres negras vivem e vão continuar vivendo, infelizmente, por muito tempo. Nós vimos a necessidade de a gente trazê-las para cá, para a gente aprender um pouco mais com elas. Premiadas e festejadas no meio literário, as veteranas Conceição Evaristo e Maria Valéria Rezende levam para os livros a condição humana das minorias. Muitos dos textos que eu tenho produzido são textos que, antes de tudo, antes de uma reivindicação material, antes de uma reivindicação histórica pelos nossos direitos, é uma reivindicação enquanto personagem negra e enquanto personagem que nos simboliza, é uma reivindicação de reconhecimento pela nossa humanidade. A literatura me permite conhecer e conviver intimamente com gente que no mundo material eu talvez não tenha nenhuma chance de, até com gente de outro tempo, ou de um tempo futuro que ainda vai vir. Que sou eu, senão um mosaico de tudo que recebi e que estou recebendo, vou receber, quero receber. Sabe aquelas bandas super cultuadas que têm um grande público e mesmo assim muita gente não conhece? Os americanos do Pixies são uma delas. Formada nos anos 80, a banda foi uma das maiores influências da geração do grunge, que veio a seguir. O grupo terminou e voltou várias vezes, por isso não tem muitos registros de estúdio. São apenas 5 álbuns em 30 anos de história. Mas o número está prestes a aumentar. Hoje, o Pixies anunciou que o disco Head Carrier sai no dia 30 de setembro, com direito à turnê mundial. A capa também foi divulgada, assim como o primeiro single. A música é Chagaluga.
documentário premiado revela um episódio triste, assustador da história do Brasil. Meninos negros levados de um orfanato do Rio de Janeiro nos anos de 1930 para trabalhar numa fazenda do interior de São Paulo como escravos. O filme Menino 23, Infâncias Perdidas, dirigido por Belisário Franca, acompanha a investigação e a pesquisa do historiador Sidney Aguilar sobre o caso. Os dois estão aqui no estúdio do Metrópolis. Boa noite, muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O documentário me impressionou enormemente e uma das questões foi a descoberta de como tudo isso começou. E no documentário a gente vê ali tijolos com a suástica. E a partir da descoberta desses tijolos é que esse caso, que a investigação, que a sua pesquisa começou. E como que você chegou a esses tijolos? Foi numa aula de ensino médio, dando uma aula sobre nazismo, sobre a Segunda Guerra. Uma aluna me trouxe a informação que na família da fazenda, na fazenda da família, encontraram os tijolos com a insígnia da suástica. Aquilo chamou a atenção. Eu fui até o local para averiguar e, de fato, as construções da fazenda Cruzeiro do Sul, à época, estavam todas marcadas, dos tijolos, as fotografias do gado na época, fazenda, os documentos da fazenda. Tudo aparecia a suástica. Olha aí, nós estamos vendo algumas imagens. Aquilo me chamou muita atenção, olha. Isso te chamou a atenção, você falou, vou tentar investigar o que é isso? No primeiro momento, eu confesso que houve um mal-estar, o tema não me chamava a atenção, o tema do nazismo, mas a informação da transferência de 50 meninos negros para a região em 1933, isso sim, não é? Porque aí suásticas aparecendo coincidentemente com transferência de crianças negras da capital federal para o interior do estado, aquilo sim me chocou. Porque no primeiro momento eu não sabia se existia uma relação entre uma coisa e outra. E você descobriu um por causa do outro? Sim, foi na primeira visita que eu fui até a região. Um funcionário da antiga fazenda me reportou sobre a presença desses meninos negros, como uma transferência assistencialista, educacional, no primeiro momento. Mas, de fato, a presença de suásticas com transferências de meninos negros, claro, aquilo te despertou. Se existisse, como se mostrou existir, uma relação entre uma coisa e outra, era chocante. Claro. E para você, um diretor, um documentarista, a história também foi surpreendente, como mostrar e como ir, e uma possibilidade de mostrar uma história, É a memória, de fato, porque quando eu entrei em contato com a tese, o Sidney já tinha avançado, é a tese de doutorado dele, muito generoso, dividiu o que ele já tinha pesquisado ali, e eu entendi que aquilo ali a gente tinha um filme, porque tinham todas essas camadas, e me chocou vendo tudo que tinha acontecido com esses garotos e o contexto daquela época, daquela década de 30, a elite brasileira, a política brasileira, a bancada eugenista dos deputados da Constituinte de 33 e 34, todas essas informações, me chocou mais ainda perceber que várias daquelas coisas ainda estão presentes nos dias de hoje. Então, isso que talvez tenha sido um dos maiores motivos de eu ter me envolvido e, sim, vamos tentar fazer disso um filme. E aí a gente partiu para as gravações, até porque o seu Aloysio, o Menino 23, naquele momento já tinha 89 anos e a gente sabe que nessa idade a saúde pode mudar de um momento para o outro. Claro. Então a primeira decisão vamos fazer o filme, vamos gravar o seu Aloysio, que era quem tínhamos ali dos sobreviventes. A gente explica a história do Menino 23 daqui a pouco, mas vamos ouvir o seu Aloysio. Vamos lá. E quando chegamos a tal Santa Bertinha, era aí que nós ficamos gelados. Ficamos sem destino, sem nada, sem rumo, sem nada. A gente fala um pro outro, e agora, como é que nós faz? Nós temos que dar um jeito de fugir. Mas o tutor, nós já tinha uma parede de cachorro preparado para isso. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada.
É muito forte o depoimento dele no filme. Na verdade, não é muito forte o depoimento, é muito forte a história que ele viveu. Porque essas crianças, esses meninos, ficaram 10 anos na fazenda, né? Eles foram transferidos em 1933, ficaram nesta fazenda até 1942, quando foram, nas palavras do Sr. Luiz, foram liberados. Trabalhos forçados. Trabalhos forçados, sem remuneração, sujeitos a castigos físicos, pressão psicológica, não tinham liberdade de ir e vir, não é? Para o Sr. Aloysio, escravidão. Escravidão. E a gente estava falando, o Belisário estava falando desse contexto histórico do Brasil, né? Essa década de 1930, são 40 anos ali depois da escravidão, mas de uma população que estava totalmente à mercê dessas elites e não estava inclusa nessa sociedade, né, Aguilar? Olha, o que no primeiro momento eu busquei saber era se aquilo tinha sido feito dentro da legalidade. Entendi. Não é? E o que eu encontrei foi alguma coisa muito assustadora, né? Que não só caminhava dentro da legalidade, como tinha um enorme apoio social. Aquilo parecia normal, louvável, né? Alguém pegar 50 meninos órfãos e abandonados de um orfanato católico no Rio de Janeiro e transferir para o interior de um outro estado. Era visto como uma benfeitoria. Não é? Isso me chocou tanto que eu tentei procurar, na época, outras fundamentações históricas para ver. Então, fui à mídia da época, à literatura da época. E conforme eu fui escavando, o que eu encontrei foi uma década profundamente racista, não é? Em que isto estava espalhado por quase todos os cantos, pelo menos no núcleo que eu analisei, que foram as elites e a classe média da capital federal naquele momento. Não é? Claro, agora racista e pensamentos nazistas também, conceitos nazistas, né? Eu prefiro usar o termo eugenista, né? Eugenista. Para deixar o nazismo para a Alemanha, deixar Entendi. O fascismo para a Itália. Entendi. Agora, que de fato os argumentos, né, de embranquecimento, de transferência de inconvenientes sociais, o discurso do higienismo social, isso muito presente. Mas o Brasil tinha um partido, tinha organizações nazistas ou simpatizantes nazistas, organizações com muita gente. Sim, nós tivemos não só um partido nazista, que é um dos maiores do mundo na época, mas o que nós tivemos foi uma ideologia de extrema-direita muito arraigada, não é? Tanto dentro da ação integralista brasileira, quanto em setores da governança brasileira, da cultura brasileira. Afinal de contas, o que fazer com esta segunda geração de negros libertos, de negros livres, não é? Como enxergar o Brasil, não é? Branco ou negro. Este era um debate muito forte nos anos 30 e 40, fortíssimo. Claro, e muitos grupos apontavam muitas soluções. Esta era uma solução, né? Se dizia. Como é que você trabalhou as memórias desses personagens do Menino 23? Menino 23 porque os meninos eram numerados. Os meninos, os 50 meninos, quando formaram os 50 meninos, eles eram por escala de altura, e o Sr. Aloysio coube o número 23. A gente teve vários encontros com o Sr. Aloysio. E uma das estratégias foi a estratégia da materialidade. Ou seja, dar a ele documentos, objetos, e fizemos um convite, e ele aceitou, de voltar ao Rio de Janeiro para uma visita ao orfanato. Entendi. Romão Duarte. E isso foi um momento, eu diria, muito importante em todo o nosso processo, porque ele chega, ele vem da Campina de Monte Alegre, vai para o Rio de Janeiro. Eu me lembro de manhã, ele todo elegante, né, com uma roupa nova, um sapato novo. O orfanato é um prédio imponente, né? Ele sobe aquelas escadarias, são escadarias imponentes, aí ele abre a porta da entrada do orfanato e aí parece que o ar parou, né? Nós estávamos ali, a gente sentiu que alguma coisa estava acontecendo. Nossa, e a gente deixou ele livre para ele circular. E a gente sentia aquilo trabalhando. A gente sentia que alguma coisa estava acontecendo com ele. Então, a própria expressão dele muda, né? Ele que estava todo animado, aquilo cria uma densidade, mas ele foi indo, até que vê uma sala, vê uma outra sala, para no corredor, toda aquela... Você via a memória sendo... inundando, ele saindo de algum lugar e surgindo. Até que, finalmente, ele abriu o verbo. Ele falou e falou com muita emoção e com muita propriedade
uma parte importante do que ele viveu ali. Claro, e talvez se vocês não tivessem, né, ajudado, né, e mostrado documentos, porque não, vocês fazem com que ele entre em contato com os documentos, com os lugares, né, para que seja algo mais verdadeiro possível, a impressão que a gente tem, né? Sim, a ideia era essa, a ideia que ele retomasse essas memórias que estavam lá, elas só estavam debaixo de véus, então a gente ajudou que elas pudessem vir à superfície e aí sim, ela deixa de ser só dele e passa a ser de todos nós, né? E é importante que seja de todos nós, né? Que isso fique registrado, porque é para a gente entender o que é o Brasil hoje e é bom que a gente olhe para esse passado e dê voz para essas pessoas, né? Sim. Porque esse caso, ele tem quase 90 anos e era algo que ele não falava muito, era algo que estava escondido, que a comunidade não falava. E é muito simbólico e muito sintomático que isso tenha acontecido. Gente, sabe quando vai entrar em cartaz esse filme nos cinemas? Na quinta-feira, aqui em São Paulo. Estão todos convidados. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria perguntar muito mais coisa, mas é que meu tempo já acabou. Podemos voltar. Podemos voltar, por favor, já estão convidados. Muito obrigada, parabéns pela pesquisa. Muito obrigado. E nos vemos logo mais. Legal, obrigado. Tchau, tchau. Eles costumam roubar a cena na TV, na literatura, no cinema. Os vilões são as estrelas de um festival que já está em cartaz no Rio e acaba de começar em São Paulo. É a mostra A Vilania no Cinema Brasileiro. São mais de 30 filmes no Centro Cultural Banco do Brasil, com títulos de épocas bem distintas, como Ópera do Malandro, Cidade de Deus e Tropa de Elite. Você não tá entendendo, eu fui ameaçada. Metrópolis de volta com uma descoberta histórica. Pesquisadores do Parque Arqueológico de Machu Picchu, no Peru, descobriram 2 pinturas rupestres a cerca de 15 minutos das ruínas. Segundo os pesquisadores, elas podem ser anteriores ao Império Inca, uma civilização que surgiu na região no século XIII, chegou a boa parte da América do Sul e foi dizimada pelos espanhóis no século XVI. A cidade de Machu Picchu foi descoberta apenas em 1911 pelo arqueólogo americano Ryan Bingham. Temos outro setentão a partir dessa quarta, sabia? Ele já foi Rambo, já foi Cobra, já foi o especialista, já foi o mercenário, mas será sempre Rocky Balboa. Sylvester Stallone chegou aos 70 e por isso a gente termina o programa de hoje com ele, na clássica cena de Rocky, um lutador treinando e correndo na Filadélfia ao som de Gonna Fly Now, o tema composto por Bill Conti, que virou uma espécie de hino do boxe, né? Um beijo pra vocês, até amanhã, às 11 da noite.
You're gonna kill him.